Queridos, nesse tempo todo aí, eu estava pensando, numa palavra que nós pudéssemos compartilhar, e às vezes a gente pensa em algo mais diferente, um texto que nunca foi abordado, um texto novo, mas na verdade, Deus ele tem os seus caminhos, o seu propósito, e o texto que nós vamos falar nessa noite, ele é muito conhecido de toda a igreja, É um texto que nós normalmente recitamos de cor. E a pergunta que nós fazemos nessa noite é o seguinte: o que nos deixa cansados e exaustos? O que nos deixa cansados e exaustos quando nós fazemos uma retrospectiva no nosso dia a dia? Nós podemos ver algumas coisas que nos deixam exaustos. Um deles é o esgotamento físico. O trabalho nos deixa cansados. Às vezes nós trabalhamos num serviço mais braçal, e mesmo que não seja braçal, no final do dia a gente se sente um pouco exausto, cansado. Isso é normal. E a minha mãe, com 85 anos, trabalha desde os 9 para 10 de empregada doméstica. Ela iniciou o seu trabalho, e ela sempre diz: meu filho, trabalho não mata ninguém, porque senão 1,5 metro de altura, mas pensa numa mulher que não para. Ainda hoje, quando a gente convida ela para vir lá em casa, ela quer levantar e quer lavar a louça. A gente tem que insistir para que ela não faça isso. Ela disse: meu filho, eu não consigo ficar parada. Ela disse: trabalho não mata ninguém. E é verdade, o esgotamento físico. Às vezes a gente chega em casa, quando minhas crianças eram menores, chegava de viagem cansado e eles queriam brincar, Eles não têm culpa do nosso esgotamento físico. Mas tudo isso nos cansa, fisicamente falando. Mas esse é um cansaço tranquilo, não é um cansaço ruim. É bom nós trabalharmos, é bom nós dispensarmos um tempo para estar com a nossa família, com os amigos, quem pratica algum tipo de esporte, academia, enfim. Esse é um esgotamento normal, e ele não é maléfico, ele é benéfico, Ele é bom. Existe também o esgotamento emocional. O esgotamento emocional já é mais complicado, Nós temos o nosso trabalho, às vezes, dependendo da pressão, da nocividade, ele acaba prejudicando a nossa mente, a nossa produtividade, enfim. O esgotamento emocional é mais complicado. Às vezes nós temos pressões financeiras, pressões familiares, desajustes familiares, e tudo isso provoca um esgotamento emocional e que pode ainda puxar aí alguma doença psicossomática, alguma patologia física, inclusive. Esse é o esgotamento emocional. Mas nós temos também o esgotamento espiritual. É aquela sensação da nossa incapacidade diante da realidade da eternidade. Provoca em nós um vazio existencial, e ele é insubstituível. Nesse vazio, só Deus cabe, e só Ele que pode preencher. Esse é o esgotamento espiritual. E para nós falarmos sobre isso, sobre esse assunto, eu gostaria de acompanhar com vocês uma leitura bíblica, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, no versículo de número 25 ao versículo de número 30. Como nós falamos, é um texto bem conhecido, mas é um texto que nós vamos abordar com mais calma nessa noite, e nos fala o seguinte: Mateus 11, 25, está aqui, quem quiser acompanhar na mídia digital. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai,
E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós olhamos para o contexto desse texto que Jesus trouxe, nós conseguimos notar que Jesus estava falando para pessoas que viviam oprimidas, por pessoas que gemiam sob o peso das suas cerimônias, tradições, dos anciões e regras impostas por muitos religiosos. E eles não conseguiam responder às expectativas, se tornando frustrados, cansados e sobrecarregados. E Jesus então aparece dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Que convite incrível, que convite maravilhoso e bendito é esse que Jesus fez naquela época, e que ecoa pela história até os dias de hoje ainda. Nosso mestre amado nos faz esse convite. Não resta dúvida que Jesus estava convidando aquelas pessoas que eram pobres e perdidos, pecadores, que estavam sobrecarregados, com a consciência de suas transgressões, buscando sim uma libertação. E se nós contextualizarmos, né, para a nossa época, não é diferente, né? Se nós fizéssemos uma pesquisa aqui na cidade, nós pudéssemos passar de pessoa em pessoa, eu acredito que muitos iriam dizer a mesma coisa, né? Olha, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu não estou conseguindo suportar o peso, eu estou... alguns entram até em depressão e situações mais complexas. E esse convite não poderia ser melhor, né? Não poderia ser melhor. Esse texto, ele está carregado de significado para os nossos dias. Ele não é um texto que serviu só para mais de 2000 anos atrás, ele serve para nós hoje. E olhando para os versículos 25 a 27, Deus se revela assim aos simples, porque só Ele conhecia de fato a sabedoria personificada, a sabedoria numa pessoa. Jesus é a sabedoria, Ele é a sabedoria personificada. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 1:18, olha só que interessante. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Tem uma turma, um pessoal aí que está perecendo, porque não ouvem a palavra que parece loucura da cruz, a palavra do sacrifício de Cristo. E Paulo está dizendo que ela parece loucura para os que perecem, não estão percebendo, mas na verdade estão perecendo. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes. É uma loucura, né? Parece uma loucura, pela loucura da pregação. Eles, nos dias de Jesus, os escribas, os saduceus, a maioria dos instruídos, eles se fechavam, né, numa bolha, numa verdadeira bolha de conhecimento e de orgulho, e por isso pereceram. Isso tudo, esse orgulho, achando que é superior, que sabe mais, que conhece mais, é o princípio do fim. É o princípio
da destruição, né? Por isso que Paulo vai dizer que estão perecendo, porque não abriram a mente, não deixaram o evangelho entrar. Porque os judeus pedem um sinal, e os gregos buscam sabedoria. Nós conseguimos notar isso ainda hoje, né? Os judeus, agora que está em evidência, né? Com a guerra ali em Israel, com o Hamas, envolvendo ali a Palestina, nós ouvimos muitos rabinos, né? Dizendo que tem o sinal do Messias. Eles estão buscando ainda hoje um sinal. Na época de Jesus era da mesma forma. E os gregos buscam sabedoria. Quanta influência da cultura grega nós temos? É ruim? Não, não é ruim. Tem muita coisa boa, né? A educação hoje, a abordagem de muitas linhas da educação, elas são oriundas, elas provêm lá da filosofia grega. Ainda hoje se nota isso, né? E naquela época não era diferente. Os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria personificada. Sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Isso é verdade, queridos. Esse texto, ele é muito atual, né? Ele é como se fosse, contemplasse a nossa realidade hoje, né? Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Por quê? Para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para vós foi feito para Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Tudo é dele, tudo é para ele, nós somos dependentes dele. A nossa sabedoria, ela deve ser usada, nós temos que estudar, temos que aproveitar, temos que nos aperfeiçoar, mas quando se fala em matéria de salvação, de eternidade, só Jesus. E Jesus, após isso, fez o convite que nós acabamos de ler. E eu gostaria de falar o que esse convite não é, o que ele não contempla. Primeira coisa, ele não é uma filosofia, não. Por mais que muitos possam interpretar desta forma, ele não é uma filosofia, não é uma filosofia de vida, né? A filosofia de vida, ela busca força dentro, muitas filosofias, né, buscam força dentro de si mesmo, e dizem, você é capaz, você pode, né? Seja resiliente. Tudo isso é bom? É bom, é ótimo, é necessário, mas o convite de Jesus não é para nós entrarmos numa filosofia de vida. É muito além disso. Por quê? Porque aponta para a eternidade. Porque aponta para aquilo que é transcendente. Porque aponta para aquilo que nós não conseguimos alcançar, a não ser através de Cristo. Então, esse convite não é uma filosofia de vida. Não é para um grupo VIP, também não. Alguns podem pensar assim, olha, era só para os pobres, menos favorecidos, e não para os cultos, não para os que tinham dinheiro. Não é verdade. Jesus convidou a todos, não tinha um grupo escolhido. O que acontece é que os que tinham menos conhecimento vieram com mais facilidade. Era mais fácil demovê-los daquele raciocínio que estava impregnado na mente deles, do que os saduceus, os fariseus, os religiosos, os que tinham mais condições. Mas nem todos.
Nós temos muitas figuras ilustres que seguiram a Jesus. Susana era mulher de um oficial importante de Herodes. José de Arimateia era um homem rico, senador, membro do Sinédrio. O próprio Nicodemos, que era um homem conhecedor, mestre da lei, estava ali. Mas o que acontece é que a maioria desse grupo, quase que a totalidade, dos mais instruídos não fizeram caso dele, né? Veja o que diz Mateus 12:15. Porque o coração deste povo está endurecido, Jesus falando, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos. Quer dizer, eles não queriam, eles não aceitaram aquilo que eles estavam ouvindo. E fecharam os seus olhos para que não vejam, com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Eles também estavam cansados, eles também estavam sobrecarregados, mas ouviram a mensagem do Evangelho de mau grado. Não exige nenhum pré-requisito, esse convite não exige nenhum pré-requisito, a não ser os que estavam cansados, sobrecarregados, e que tinham consciência de que por si só não alcançariam a salvação. Por mais esforço que nós venhamos a empreender, nós acabamos pecando novamente, nós acabamos escorregando na casca da banana. É como se nós estivéssemos empurrando uma pedra colina acima, né? O risco é que ela venha cair na nossa cabeça. Quando nós achamos que por nosso esforço, e por nosso mérito, e por sermos bons, nós temos direito à salvação. Nada disso era possível, segundo o Evangelho que Jesus nos ensinou. Nós imaginamos sempre algum trabalho preliminar, alguma qualificação, algum teste, para aceitarmos esse convite, um pré-requisito. Normalmente a gente coloca um filtro, né? Olha, eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer isso, depois eu vou aceitar esse convite. Não era nada disso necessário, né? Jesus falou, apenas venham. Como estamos, com tudo que somos, com nossas imperfeições, nossos pecados. É por isso que esse convite é maravilhoso. Porque quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que eu sou um pobre, miserável pecador, e Jesus diz assim, meu filho vem, minha filha venha, mas eu não mereço, Senhor. Isso é um amor que a gente não consegue explicar, isso é um amor que a gente não consegue colocar numa caixinha e explicá-lo, né? Assim, não tem explicação. É o amor que Jesus tem por nós. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 7, tem um texto interessante que vai nos dizer o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, olha só, nova criatura, nova criação, nova criatura é, as coisas velhas, e tem muitas coisas velhas que nós carregamos, as coisas velhas já passaram. Nós temos que virar a página, porque Cristo nos dá a oportunidade de escrever uma nova história, uma folha em branco, onde você pode escrever, você tem a oportunidade de construir uma nova história em Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas servem como experiência. Sim, tem muita coisa boa que nós passamos na vida, mas nós não podemos ficar sobrecarregados com o nosso passado, e é comum que isso aconteça. Muitas pessoas estão ofegantes na vida espiritual, sentimental, familiar, porque estão carregando esse fardo, e o que Jesus está dizendo, venha, não tem nenhum pré-requisito, você não precisa passar em nenhum teste, você não precisa fazer um concurso público para ser inscrito nos que estão eleitos no Vinde a Mim. Caminhamos sem
o peso das nossas incapacidades do passado, quando nós estamos em Cristo. E Jesus é bem claro, né? Vinde a mim todos. Esse todos aí cabe todos. Simples assim. Cabe todos. Não é eu nem você que pode excluir alguém. A gente tem essa capacidade, às vezes, de olhar para a pessoa e dizer, não, o fulano não, o ciclano não, né? Lá no nosso íntimo. Jesus disse, vinde a mim todos. Reconhecendo a nossa incapacidade. E não existem cristãos que se construíram sozinhos. Só existem pessoas necessitadas que caem aos pés de Jesus e deixam que Ele as levante. O convite não é circunstancial ou momentâneo. Irmãos, nesses 30 e tantos anos aí de caminhadas, a gente já viu tanta coisa, né? E a gente já viu tanta gente abandonando a fé, ou o que aparentemente parecia fé. As pessoas vêm, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, meu Deus. Você olha para a pessoa assim, essa pessoa aí está em comunhão com Deus, está bem pertinho de Deus. Daqui a pouquinho, recebe lá a sua bênção, nunca mais aparece. Vinde a mim, não é aquele vinde, eu deixo lá a minha carga e sigo um outro caminho. Não é isso. O convite de Jesus não é circunstancial, não é momentâneo, não é por interesse. Ele deve ter uma motivação assinada, carimbada no amor de Jesus. É um convite de amor. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não significa que nós estamos isentos de qualquer responsabilidade. Tomar sobre si o jugo de Cristo significa obedecer o Evangelho e se submeter à vontade de Deus. É o estar debaixo do senhorio de Cristo. Ele é o meu Senhor. Ele é que guia os meus passos. O convite não é para atender uma situação emergencial. Essa não é a essência, né, do convite. Em Lucas capítulo 17, vai falar de um texto que você pode ver em casa. Jesus curou 10 leprosos. Foram 10. Desses 10, sabem quantos voltaram? Um voltou, se jogou aos pés de Jesus, adorou ao Senhor. E Jesus olhou para ele e disse, não foram 10 os que foram curados? Aonde estão os outros 9? Por isso que nós falamos aqui que o Evangelho, esse convite não é circunstancial, não é emergencial, não é medida de emergência, não é paliativo, não é um curativo que você vai lá e faz e abandona. É um convite para você vir e ter comunhão diária com o Senhor. Como muitas vezes nós, sem percebermos, ainda enquanto cristãos, nós fazemos de Jesus algo circunstancial. Senhor, preciso disso, Senhor. Passamos 15 dias que a gente não fala mais com o Senhor. Que comunhão é essa? O convite de Jesus é para termos comunhão permanente com o Senhor. Nas horas boas, nas horas ruins, nas horas de dificuldade, nas horas de alegria, nós devemos estar em comunhão com o Senhor. Esse é um convite que não é circunstancial. Você já pensou se Jesus parasse e a cada esquina do mundo ele fizesse essa pergunta: quantas pessoas que receberam algo de Deus sumiram, desapareceram, ou estão em tantas igrejas esperando algo momentâneo, circunstancial, passageiro. Mas o convite de Jesus é para que nós, nesta noite, nos acheguemos a Ele com um coração sincero e dizer: Senhor, toma conta da minha vida. Eu
quero ter comunhão diária, permanente, 24 horas por dia, enquanto eu estou dormindo, Senhor, fica comigo, esteja comigo, Senhor. Andando na rua, no nosso trabalho, aonde nós estamos, nós devemos estar falando com Ele. Davi vai falar algo interessante no Salmo 103, ele deixa uma mensagem bem importante. Salmo 103, o versículo 2 e 3 vai dizer o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Queridos, pense aí, quantos benefícios você alcançou do Senhor? Quantos momentos de alegria você teve na presença de Deus? Não te esqueça de nenhum deles. Eu me lembro de muitos. Quando eu olho para o passado, eu me lembro de muitas coisas que o Senhor fez, e eu não posso jamais esquecer. O convite de Jesus está implícito: caminhar com Ele, crescer na graça e no conhecimento. Não é uma promessa de não termos mais problemas. Não. Existe um evangelho por aí que é um evangelho triunfalista, motivacional. Venha e você vai receber 100 vezes mais. Venha e não vai ter mais problema. Venha. Esse não é o convite de Jesus, não é o que o evangelho nos ensina. Os problemas, eles fazem parte da vida. Infelizmente, né? Isso é muito comum. Um evangelho de barganha, deturpado, e nós cruzamos por aí muitas vezes com alguém trazendo o evangelho dessa forma, em muitos lugares, mas não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro, mesmo nas épocas de dificuldade, mesmo quando nós somos afligidos pela enchente, muitos são afligidos pela enchente, infelizmente, é triste, mas o Senhor está com você lá. O Senhor está conosco, nos momentos bons, nos momentos ruins. O evangelho não nos isenta de nós passarmos situações difíceis. Não é um certificado de céu azul o resto da vida. Enquanto estamos aqui, Jesus disse, né, que nós teríamos provações. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor está conosco. Ele é a nossa fortaleza, Ele é que nos dirige. Mas então, tudo isso é o que o evangelho não é. Mas então, o que é? Em que consiste esse convite de Jesus? Essa é a pergunta que talvez você esteja se fazendo aí. O que é o evangelho? É alívio e descanso frente aos fardos da existência. O diabo, ele sempre está dizendo para nós que nós não conseguimos atingir o patamar, o padrão, para sermos aceitos por Deus. O significado de jugo que Jesus está falando é uma metáfora. Eu acredito que muitos aqui conhecem, a gente conhece aqui na nossa região, como eu sou natural daqui, morava no interior, aqui no Cobras, filho de agricultores. Nós tínhamos antigamente cangas, que nós colocávamos sobre os bois. Boi mais velho, colocava o mais novo, e o mais velho, ele era mais experiente, então ele direcionava, né? O mais novo não fazia tanta força, o mais velho puxava, né? Jesus está dizendo para nós virmos e colocar sobre nós o jugo dele. Ele é o mais velho, mais experiente, ele é que vai puxar toda a carga, ele que vai aliviar o nosso peso, quando no passado foi colocada uma carga pesada sobre nós e nós não tínhamos condição de puxá-la. Esse é o jugo de Jesus. É suave, é leve, porque ele colocou os seus ombros debaixo daquela canga, daquele jugo. Esse é o significado dessa metáfora, né? Mas Jesus estava falando aqui para pessoas que estavam sobrecarregadas. Algum momento do passado, alguém colocou uma carga muito pesada sobre os ombros deles, né? Era um povo sofrido.
E essas pressões hoje, se nós contextualizarmos, nós sofremos também, sofremos estresse, sentimento de inadequação, né, de não sermos capazes, e outras condições que nos acometem. Mas o que importa é nós sabermos que esse sentimento de incapacidade, de fato, ele é legítimo. Nós não somos capazes, nós não temos condições de muitas coisas atingir, e muito menos a salvação. Não é por nossos méritos, mas Jesus nos ensina através do seu jugo que Ele está à altura. Nós não estamos, mas Ele está à altura. Fique tranquilo, fique tranquila, Ele está à altura. Ele te convida a vir. Vinde a mim, venha a mim, porque eu vou puxar esse peso, esse fardo, vou aliviar o peso que você está carregando. Ele quer que nós venhamos com sinceridade, sermos verdadeiros, nós mesmos, falhos, pecadores, reconhecendo nossas limitações, nossas falhas. Ele quer remover a culpa do pecado pelo seu sangue e dar nova vida àqueles que mal se aguentam. Essa é a realidade. Amém? Jesus não diz, vinde a mim, ganhe-me, e não diz também, mereça-me. Esse convite venha como você está, assim mesmo. Venha, coração sincero, aberto. Senhor, eu sou pecador, eu tenho essa falha, eu sou assim, como um pai, né? Como um filho fala com o pai, é assim que nós devemos ir. Esse convite, ele gera transformação. É um convite que gera transformação. Todos que têm um encontro real com o Senhor, e eu não foi diferente, eles têm uma transformação profunda, verdadeira, real. Se nós olharmos na Bíblia algumas pessoas que nós podemos citar aqui, Maria Madalena tinha 7 espíritos maus, Jesus a libertou. Maria Madalena mudou completamente. Ela servia a Jesus aonde ele ia, de cidade em cidade, e ela com mais um grupo de mulheres, com seus bens, com as suas fazendas, né? Algumas traduções da Bíblia vai falar, ela servia a Jesus. Era uma mulher perturbada, tinha 7 espíritos maus, Jesus a libertou. Aquilo que ninguém poderia fazer, mas o convite de Jesus a alcançou, e ela foi completamente mudada. O endemoniado gadareno, quando eu fico pensando nessa figura, naquela cidade, na região ali de 10 cidades, as pessoas tinham medo de passar ali pelo cemitério, porque ele andava nu no cemitério, se cortava, e as pessoas tinham medo, porque ele era feroz. Você imagina que em casa tentaram amarrar com correntes e não conseguiam dominá-lo. Agora Jesus atravessa o mar da Galileia, vai para lá, e aquele homem vem endemoniado e Jesus o liberta. Entra aquela legião de demônios numa manada de porcos e se precipita. É a história que eu acredito que muitos já conheçam. E ele fica liberto, e a Bíblia diz que ele está são, plena consciência, vestido, assentado aos pés de Jesus. Agora você imagina aquele homem voltando para casa. Lá vem aquele homem, mas é o endemoniado, vamos se esconder, fecha a porta aí, fecha a janela. Não precisa, ele não é mais o mesmo. Ele teve um encontro real com Jesus. Esse convite transforma, esse convite muda. O endemoniado agora, com certeza, chegou perto, se ele tinha algum familiar, colega, e deu um abraço e disse, Jesus me libertou, Jesus me transformou. Ele fez isso com muitas pessoas aqui. Ele transformou a sua vida, mudou a forma de pensar, a forma de você enxergar o mundo. Você agora tem comunhão com Ele. Isso é o convite de Jesus. É nisso que o convite de Jesus consiste. Vocês lembram da passagem da samaritana?
Os judeus não se davam com os samaritanos. Não vamos contar a história aqui porque é um pouquinho longa. Mas os judeus evitavam, inclusive, passar pelo monte, para ir ao norte de Israel, passar pela terra dos samaritanos. E a Bíblia diz que Jesus convinha que ele passasse por Samaria. E indo a Samaria, os discípulos foram comprar alguma coisa ali para comer. Eles chegam num poço que até hoje existe lá, que é o Poço de Jacó. Jacó havia feito centenas de anos antes um poço, e ele permanecia, e lá estava a mulher samaritana. Ao meio-dia ela ia tirar a água do poço, e Jesus chega para falar com ela, e ela diz: olha, você é um homem judeu, falando comigo uma mulher samaritana. Já não era legal, né, sozinho, falando com uma mulher ao meio-dia no poço, segundo a tradição deles, e ainda mais uma samaritana falando com um judeu. Os dois povos não se davam. E Jesus disse: ó mulher, se tu soubesse quem fala contigo, tu pedirias e eu te daria a água da vida, e tu nunca mais iria voltar a ter sede. Aquela mulher ficou assim: mas vai, chama o teu marido. Aí ela disse: eu não tenho marido. Jesus falou. Imagine o quanto que ela não sofria, né, com isso. Eu sei que você não tem marido, porque esse é o sexto, ele não é teu marido, e os outros 5, você teve, com esse é o sexto, né? E os outros não eram teu marido. Então, quer dizer, era uma mulher de vida complicada. E ela pensou: meu Deus, ele é um profeta. Realmente ele é um profeta, ninguém nem fala comigo, eu venho aqui ao meio-dia para pegar água, para não encontrar ninguém. E ele sabe que eu tenho uma vida complicada, e mesmo assim ele não se importou de falar comigo. Vinde como estais. Não se condene. O convite de Jesus é para todos. Aquela mulher se sentiu valorizada. Vocês imaginem como ela estava pensando. Um judeu falando com ela, ela já correu, olha só que vida transformada. Ela foi lá e chamou todo mundo: olha, venham cá, vamos lá ver, está o profeta de Deus, é o Messias. E o povo da cidade veio para ouvir o Evangelho. Importava que ele passasse por aí. Quantas vezes Jesus cruzou no seu caminho e fez o convite? Quantas vezes? Em momentos os mais estranhos, quem sabe? As pessoas podem nos julgar, as pessoas podem nos condenar, mas o convite de Jesus é para todos. É para você e é para mim. Esse convite, queridos, gera dependência. Nós já vamos para o final. Esse convite gera dependência. Sim, nós, quando aceitamos, nos aproximamos de Jesus, nós queremos ser guiados pelo seu amor, nós queremos ser instruídos por ele, queremos comunhão diária, queremos saber o que Jesus faria em nosso lugar. Lá no meu trabalho, às vezes, né, alguma situação difícil, situações, a gente lida com pessoas, e você sabe como é, né? E eu às vezes me pergunto: Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? O que o Senhor faria? Quando a gente aceita esse convite, isso faz parte, né, passa a fazer parte da nossa vida. Quando acordamos de manhã, a gente não olha no espelho e olha para o reflexo e diz assim: Senhor, ou por reflexo, né, eu te perdoo. Não, a gente diz: Senhor Jesus, me perdoa, porque eu sou falho. Nós ficamos dependentes. Quando a gente tem algum tipo de desentendimento, acontece, né? Às vezes acontece, e você acha que tem razão, e você diz: Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? Aí Jesus, nós olhamos lá para o Evangelho, e Jesus nos ensina que nós devemos pedir perdão, perdoar. E como é libertador perdoar. Como é libertador chegar para uma pessoa e dizer assim: me perdoa. Mesmo que você tenha razão, aquilo te deixa leve. Isso é
o que o Evangelho nos mostra. É para isso que o convite de Jesus foi feito. Amém? O convite de Jesus, ele nos liberta do medo. Manso e humilde de coração, a postura mais natural para Jesus não é o dedo apontado, mas são os braços abertos. Vinde a mim. Conta-se uma história de duas crianças que foram passar um final de semana, férias, melhor dizendo, na casa da avó, e brincando ali pela rua, uma pegou uma pedra, jogou, matou lá um ganso da avó, e com medo da reação da avó, foi lá, enterrou o ganso lá, fez um velório lá, e a outra disse assim: agora, todo dia, cada um de nós tinha que lavar a louça, agora você vai lavar todo dia a louça, porque senão eu vou falar para a vovó, aí você vai se ver com ela. Primeiro dia, vai lavar a louça, porque senão vou falar para a vó. Segundo dia, terceiro, quarto, quinto dia, ele já não aguentava mais de lavar tanta louça. O trabalho físico ele não é ruim, mas lavar a louça não é fácil, né? Aí ele já não suportava mais, chegou e foi falar com a avó. Vó, eu fiz uma coisa feia. Eu matei ali um pato ali da avó, e aconteceu isso e tal. E por isso a minha irmã aí está querendo que eu lave louça todo dia, eu já não aguento mais lavar tanta louça. Mas a avó me perdoa e tal. A avó disse: meu filho, eu estava lá em cima no sótão, olhando da janela, e eu vi quando você fez. Eu só estava aguardando que você viesse me contar. O convite de Jesus, essa dependência dele, traz consigo o perdão diário. Senhor, infelizmente, Senhor, eu me equivoquei, eu errei, eu pequei, me perdoa. Ele só espera isso de nós. Me perdoa, Senhor. Esse convite é maravilhoso, irmãos.